Oi, boa noite. Nós vamos falar um pouco da guerra de Israel agora, a guerra de Israel contra o Hamas. Espero que vocês gostem desse tipo de assunto. Quem gosta desse tipo de assunto, curta esse vídeo para você me ajudar a que ele tenha mais visualizações. Se inscreva no canal e badale esse sino. Bora lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos falar daqui, ó. Israel fica nesse ponto aqui, ó. Se eu vou ver a Europa é aqui, Israel fica no final do Mar Mediterrâneo, tá vendo? Então fica aqui. Aqui é a faixa de Gaza. E aqui nesse lugar, aqui ó, Israel é aqui ó. Israel é esse pedaço aqui. A faixa de Gaza fica aqui. E Rafah fica aqui ao sul de Israel, tá vendo? Isso aqui tudo é a faixa de Gaza. É uma faixa que fica o território dos palestinos, essa faixa aqui também, né? E esse aqui é a parte de Rafah, que eu estou colocando o mouse para vocês aqui, tá joia? Eu separei pra gente... Aqui, eu trouxe para vocês um jornal da BBC, tá bom? Notícia para vocês da BBC. Da CNN, tá joia? De um jornal lá de Jerusalém, tá joia? Da Guerra de Israel aqui, do Washington Post, tá joia? Eu trouxe esses jornais aqui pra gente ver. Esse aqui é o Word que eu estou usando. Aqui está Rafah, como eu já tinha falado no início. Então vamos lá para o vídeo. Primeiro eu vou comentar a questão aqui de Israel, da BBC. Está dizendo que Israel ordena mais evacuações enquanto os combates em Rafah se intensificam. Essa aqui, se vocês forem ver, é a reportagem da BBC. Tá aí, ó. Israel ordena mais evacuações em Rafah enquanto as lutas aqui se intensificam, como eu acabei de falar para vocês aqui, tá joia? Eu vou ler para vocês a reportagem dizendo que os combates em Rafah se intensificam, né? Israel disse a dezenas de milhares, o que a BBC está falando? Que Israel disse a dezenas de milhares de palestinos para deixarem Rafah, à medida que intensifica as operações militares do sul de Gaza. Eu já tinha falado para vocês uma semana passada, no final da semana passada, no início dessa semana, eu fiz dizendo que o Netanyahu ele ia atacar Rafah, que ele tinha falado já, e parece que ele está iniciando esse ataque e está tentando deslocar algumas dezenas de milhares de palestinos. Ele quer que as pessoas deixem Rafah. Ele jogou folhetos pelo ar e postagens nas redes sociais para que os moradores dos distritos orientais da cidade irem para Al-Mahasi. Ele quer que as pessoas vá para esse lugar. É uma estreita área costeira que Israel chama de zona humanitária expandida. Israel está dizendo que essa área é uma área de zona militar expandida. Aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó. Ele chama esse local, Israel chama esse local de área zona humanitária estendida aqui, tá joia? Então, o que o Netanyahu está fazendo? Ele está querendo que essas pessoas se desloquem para aquele lugar e elas possam liberar essa área para que eles façam o que eles querem, que é acabar com o Hamas. Parte de Rafah, onde as ruas estavam lotadas de moradores e pessoas deslocadas há poucos dias, agora parece uma cidade fantasma. As cidades já estão começando a ser evacuadas mesmo, porque as pessoas estão percebendo que ele vai atacar mesmo esse lugar. Israel disse que prosseguirá com as operações planejadas em Rafah, apesar dos Estados Unidos e outros aliados alertarem de que uma ofensiva terrestre poderia levar vítimas civis em massa e uma crise humanitária. Israel parece que não está... Ele está continuando com essa incursão deles lá. No sábado, hoje, o Joe Biden disse que um cessar-fogo em Gaza seria possível, já no dia seguinte, se o Hamas libertasse os reféns. Aí essa notícia de uma hora atrás, e parece que o Hamas não libertou os reféns e Israel está continuando a sua incursão. O Israel disse que cabe ao Hamas, se eles quisessem fazer isso, poderíamos acabar com isso amanhã, e o cessar-fogo começaria amanhã. E Israel confirmou isso que o Joe Biden falou: se libertar os reféns, eu vou parar o ataque. Israel afirma que 128 pessoas feitas reféns pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado estão desaparecidas, 36 das quais são consideradas mortas.
Então eles acreditam que das 128 que ainda estão desaparecidas, 36 já infelizmente não se encontram mais com vida. E imagens mostram fumaça subindo sobre Rafah no sábado e testemunhas citadas pela AFP relataram ataques aéreos perto da passagem com o Egito. Postado no X, o antigo Twitter, as Forças de Defesa de Israel, IDF, disseram que durante o dia anterior as tropas estiveram envolvidas em batalhas cara a cara com combatentes do Hamas em Rafah. Então ele disse aqui que eles tiveram lutas diretamente com o Hamas lá em Rafah. Agora eu vou mostrar aqui a reportagem da CNN, tá joia? Aqui a reportagem da CNN está dizendo que devastação em Gaza enquanto Israel trava guerra contra o Hamas. Está dizendo que houve uma devastação aqui na faixa de Gaza na guerra contra o Hamas, tá joia? A reportagem aqui da CNN está dizendo que centenas de milhares de pessoas fugiram de Rafah depois que as Forças de Defesa de Israel ordenaram a evacuação. Os ataques na cidade do sul de Gaza mataram mais de uma dúzia de milhares de pessoas. Os ataques na cidade do sul de Gaza mataram mais de uma dúzia de pessoas no sábado, segundo funcionários do hospital. Eu não sei se essas pessoas são do Hamas ou são pessoas civis. Muitos dos que abandonaram Rafah estão a ser instruídos a mudarem para locais que já estão apinhados de pessoas deslocadas e que enfrentam uma crise humanitária cada vez mais grave. Isso ocorre no momento em que o Egito disse que não irá coordenar com Israel a ajuda que entra em Gaza através de passagem de Rafah, disse a autoridade da mídia estatal egípcia, isso segundo a CNN aqui, tá joia? A evacuação de Rafah, pelo menos 300 mil pessoas se afastaram de Rafah como resultado dos militares israelenses, como resultado do que os militares israelenses chamam de atual evacuação temporária da cidade mais ao sul de Gaza. As Forças de Defesa de Israel. As Nações Unidas e grupos humanitários estimam que 1,2-1,4 milhões de pessoas viviam na área de Rafah antes do início da operação. Tá joia? Agora nós vamos ver aqui um jornal lá de Jerusalém, aqui ó, postagem de Jerusalém, aqui, tá joia? O jornal está falando aqui que o jornal lá de Jerusalém está falando, aproximando-se de Rafah, tropas matam terroristas e encontram postos de túneis. Essa notícia é de 10 de maio de 2024, às 10 horas, tá? Foi 10h09, tá joia? Foi atualizada depois, às 10h40. Segundo esse jornal de Jerusalém Post, na área de passagem de Rafah, do lado palestino, tropas da 41ª Brigada mataram terroristas em combates corpo a corpo, através de ataques aéreos. Que a gente acabou de ver aqui nas reportagens anteriores, aqui a gente viu sobre isso. No último dia, tropas da 106ª Segunda Divisão da Brigada Givat operaram na parte oriental de Rafah, na faixa de Gaza, onde encontraram postos de túneis subterrâneos, disseram os militares nesta sexta-feira. Na zona de passagem de Rafah, do lado palestino, as tropas da brigada eliminaram esquadrões terroristas em combate corpo a corpo e através de ataques aéreos. As tropas israelenses acrescentaram que aeronaves da Força Aérea de Israel também foram usadas para atacar várias áreas de Rafah, de onde foram lançados foguetes e morteiros em território israelense, incluindo a passagem de Kerem Shalom. O jornal está acusando aqui que eles tacaram foguetes e os aviões israelenses foram e bombardearam o local. Pouco depois de publicarem esta declaração, sirenes tocaram em 2 localidades nas comunidades fronteiras de Gaza. Nenhum ferimento ou dano foi relatado neste momento. Mais tarde, na sexta-feira, sirenes soaram 2 vezes em Kerem Shalom, após os militares afirmarem que 2 lançamentos da área de Rafah foram identificados e interceptados com sucesso. Agora nós vamos ver aqui a reportagem do Washington Post, que eu acredito que vai na mesma linha, tá joia? O jornal Washington Post fala que Israel ordena novas evacuações em Rafah, enquanto a ONU diz que mais de 150 mil pessoas fugiram. Aqui está a reportagem do Washington Post, tá? Que Israel ordena novas evacuações em Rafah,
E as Nações Unidas dizem que mais de 150 mil pessoas saíram do local lá fugiram, saíram de Rafah. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse no sábado que aos palestinos, em outras áreas de Rafah, bem como em partes do norte de Gaza, para evacuarem. Tá indo na mesma linha, tá joia? Aqui nós temos uma imagem aqui de, parece, pessoas saindo do local lá, tá joia? Israel emitiu ordens de evacuação para outros bairros da cidade de Rafah, no sul de Gaza, uma vez que parece determinada a expandir suas operações naquele local, apesar da preocupação internacional. Aqui no Washington Post nós estamos indo para a mesma linha de reportagem, dizendo que Israel ele intensificou os ataques em Rafah e assim gerou alguns refugiados que eles mesmos, quando jogaram os bilhetes dos aviões e também colocou postagem nas redes sociais, eles deram um caminho para aquelas pessoas para que elas pudessem ir naquela direção. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, em língua árabe, disse às pessoas em partes do leste de Rafah que para evacuarem para o norte, para a área de Mawizi, na manhã de sábado. Apesar dos avisos de funcionários da ONU de que Mawizi não tem infraestrutura para apoiar mais pessoas deslocadas. Essa região ela já está lotada de pessoas que já fugiram para lá antes. Numa mensagem publicada nas redes sociais, a Adre também apelou às pessoas de Jabal Ia e nas áreas circundantes do norte de Gaza para que se mudasse para abrigos da oeste, na cidade de Gaza. Também disseram no comunicado separado que a decisão veio em uma resposta às tentativas do Hamas de remontar sua infraestrutura terrorista e os seus agentes na área, tá joia? As agências da ONU para refugiados palestinos disseram nesse sábado que pelo menos 300 mil pessoas foram afetadas pelas novas ordens de evacuação de Gaza. Para onde quer que você olhe agora, no oeste, Rafah, nesta manhã, as famílias estão fazendo as malas. As ruas estão significativamente mais vazias, escreveu Louis White-Reed, oficial de comunicação da UNRWA, nas redes sociais. Segundo as estimativas da agência, 150 mil pessoas fugiram de Rafah desde segunda-feira. A população da cidade aumentou para mais de 1 milhão devido a sucessivas ondas de deslocamento em outras áreas de Gaza desde o início da guerra. Fotos de agências de notícias mostraram fumaça subindo acima dos edifícios em Rafah na manhã desse sábado, após um ataque. O White-Reed escreveu nesta sexta-feira que um bombardeio intensificado avançado em direção ao centro de Rafah nos últimos dias já havia deixado famílias com muita preocupação. Aqueles que já fugiram de Rafah enfrentaram uma terrível escassez de abrigo, alimentos, água e serviços de saneamento, afirmou a agência da ONU. Numa atualização de sexta-feira, a agência da ONU falou isso. A agência acrescentou também que hospitais em Gaza só conseguirão manter as operações durante pelo menos 48 horas, a menos que seja imediatamente autorizada a entrada de combustível, acrescentando que 8 padarias apoiadas pelo Programa Alimentar Mundial já foram forçadas a parar de funcionar. Aqui, essas são as notícias aqui da região, tá joia, gente? Aqui, Rafah está aqui, tá joia? Como eu tinha falado para vocês no início do vídeo, aqui está Israel, Jerusalém. Você vê que é no final aqui do Mar Mediterrâneo, tá joia? Aqui está a Europa. No final aqui nós temos Israel e a faixa de Gaza, esse território aqui em Rafah, bem ao sul aqui da cidade de Jerusalém, tá joia? Quando os inimigos de Israel estão aqui, eles têm problemas aqui no Líbano, na Síria e com o Irã aqui, ó. Quando lançou os ataques esses dias, os ataques vieram por aqui. A Jordânia e a Arábia Saudita, que estão aqui naquele evento, ajudaram a interceptar os mísseis que vieram do Irã para Israel aqui. Os mísseis passaram pela Arábia Saudita, Jordânia, e foram interceptados aqui. Alguns também, os Estados Unidos, Reino Unido também interceptaram com as suas aeronaves aqui no espaço aéreo aqui, desses mísseis que foram lançados pelo Irã naquela vez, tá joia? Então, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo,
Quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu super like. Se vocês puderem me ajudar, não deixe de deixar esse super like que ajuda esse vídeo a ter mais visualização. Se vocês quiserem me ajudar a ter mais divulgação do meu vídeo, eu agradeço. Badalem esse sino e valeu!